Olá meninas, eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto bastante delicado, sobre o autismo e como eu identifiquei que o meu filho tinha essa doença. Vamos lá? O autismo é uma doença que tem afetado milhares de crianças, principalmente no século XXI. Eu tive a oportunidade de lidar com essa doença pessoalmente. Meu filho mais novo, o André, ele foi diagnosticado com autismo, um autismo menos severo, mas ainda assim autismo. Sendo mãe, a gente se preocupa muito com a situação dos filhos. Eu vou contar para vocês como foi que a gente identificou que o meu filho estava com autismo. O André desde pequeno teve um pouco de dificuldade em atingir aquelas milhas de crescimento, né? No caso, para andar, para falar, para se desenvolver, ele sempre teve um pouco de atraso. Mas tem sempre aquela coisa, né? A gente fala, meu filho é normal, meu filho ele só tá demorando, cada criança é de uma forma. Realmente, cada criança é diferente e a gente não deve procurar estar comparando todo o tempo. Mas tem alguns sinais que eu vou falar aqui hoje com vocês que a gente deveria prestar atenção. E como a gente não aprende até passar por essa situação, eu estou aqui para dividir um pouco dessa experiência com vocês. Os sinais que foram os mais óbvios quando detectaram o autismo no meu filho foram os seguintes. Primeiro, atraso para falar e para andar. O André, quando ele tinha 6 meses de idade, ele falou uma palavrinha. Falou papá e falou, aliás, foram duas, falou go. Então a gente, todos emocionados assim e tal. Mas ele somente falou essas duas palavras e não repetia, ele não progredia a fala. E desses 6 meses até 1 ano e meio, ele não aprendeu nenhuma outra palavra. Realmente ele era uma criança muito calada e ele não progrediu dessa primeira fase de falar. Na verdade, ele até parou de falar aquelas duas primeiras palavras. Então a primeira foi o atraso para falar. A segunda foi o atraso para caminhar. O André não andou até ele ter quase 2 anos de idade. No que, obviamente, algumas crianças atrasam, mas ele não tinha nenhum interesse. Ele não tinha a coordenação para fazer e também não tinha interesse em aprender. O segundo sintoma que a gente percebeu foi que ele não era capaz de manter contato visual com os adultos ou as crianças. Ele, de alguma forma, se veria apático, mas ele é uma criança, quase 2 anos de idade, então também era difícil julgar se a criança já deveria ter essa desenvoltura para manter um contato visual. Terceiro, ele não era muito sociável com crianças da idade dele. Na verdade, uma criança de 20 meses, ele realmente não tem muita interação com crianças da idade deles. Mas no caso do André era um pouco diferente. Qualquer lugar que ele estivesse, ele simplesmente se isolava de outras crianças e ficava no seu mundo. Daí a gente vai no quarto sintoma. O quarto sintoma foi que o André ele ficava obsessivo com palavras, com números, organizar coisas em linha reta ou por sequência de números ou por sequência por parâmetros de cores. E a princípio você acha, nossa, que inteligente, mas mal sabia eu que também era outro sintoma do autismo. Como eu descobri o autismo foi através das pessoas que cuidavam dele. A primeira pessoa a me falar que alguma coisa não estava bem com o André foi a babá dele. E ela me explicou que ele tinha a sua rotina, que ele não brincava com as outras crianças. Ele se isolava e brincava com um quebra-cabeça de números. E era a única coisa que ele brincava enquanto estava na casa da babá. A segunda pessoa a falar pra mim que achava que o André tinha um probleminha foi a minha sogra, que também cuida dele às vezes. Então ela se preocupava porque ele era uma criança, além dele ser quietinho, ele era uma criança assim um pouco apática. Mas eu sempre pensei,
sei lá, deve ser alguma coisa, deve ser um pequeno atraso, não deveria me preocupar com isso. Mas pra mim, de verdade, o que me mostrou que realmente alguma coisa não estava correta com ele foi quando nós fomos a uma reunião na casa de uma amiga e estávamos todos do lado de fora, era um churrasco, uma festa, e o André começou, nós estávamos no quintal, na parte de trás da casa, e o André começou a caminhar em círculos, ele caminhando em círculos. A Ariana estava brincando com outras crianças, haviam outras crianças no local, ele não interagia com nenhum adulto, talvez ele vinha pro meu lado porque eu estava chamando, tentando comunicar-me com ele, mas ele ignorava tudo que estava ao redor dele e começava a andar em círculos. Então, esse dia eu pensei, ok, alguma coisa não tá batendo aqui. E foi então que a gente entrou em contato com o pessoal do Early Intervention, do programa Early Intervention aqui no estado de New Jersey. E eles vieram fazer uma avaliação do caso do André. O programa Early Intervention, ele não pode dar diagnósticos às crianças, mas eles podem sim constatar em que áreas eles estão tendo dificuldades no desenvolvimento e poder assim indicar uma terapia para acompanhamento da criança até os 3 anos de idade. Bom, o resultado da avaliação do Early Intervention foi que o André ele não mantinha interação social, que a gente já sabia. Ele falhou na interação social, ele falhou na comunicação, porque ele não falava quase nada, e ele falhou muito na interação visual. Então, eles nos aconselharam a levar o André no médico, para que o médico nos desse um diagnóstico mais profissional, mas indicaram também 5 sessões de terapia ocupacional para ele, 5 vezes por semana. Uma vez que a gente levou ele no médico, nós passamos pelo diagnóstico, foi uma consulta de mais ou menos 1h30 entre provas de coordenação motora, de socialização, psicológica, uma análise psicológica. Eles chegaram à conclusão que o André tinha autismo dos menos severos, porque o autismo ele existe dentro de um espectro. Há casos de crianças ou pessoas que estão extremamente ativas mentalmente, mas que tem um atraso em outro sentido, e por outro lado ele pode também ser ao contrário. No caso do André, ele não tinha nenhum problema didático, digamos assim, mas ele socialmente ele estava ficando para trás. Então foi muito difícil aceitar o diagnóstico. Eu sabia que alguma coisa não estava bem com ele, mas pra mim aceitar que meu filho estava com autismo foi duro. Os primeiros dias foram duros. Mas eu acredito que aquilo que é pra gente passar, outra pessoa não passa pela gente. Então nós decidimos, né, abraçar a causa e fazer de tudo que fosse possível para ajudar ele a seguir o seu caminho e ver uma vida da melhor maneira possível. E foi isso que nós fizemos. Mas esse vídeo é sobre como nós diagnosticamos o autismo do meu filho. Então eu vou deixar por aqui e volto depois para contar para vocês como é que foi a nossa jornada com o nosso pequeno. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês compartilhem, passem a mensagem adiante, porque há muitas mães que estão com o coração apertado e eu estive nessa situação e era muito bom para mim poder ouvir de outras pessoas que passaram pelo mesmo e conseguiram superar de alguma maneira. Então é isso, espero que vocês curtam, compartilhem. O meu canal é Pinty365. Não se esqueça de inscrever-se no canal e espero você da próxima. Beijo, galera!